É evidente, a partir dos eventos internacionais recentes, que o papel da Turquia no cenário global tem sido nada menos que dramático. Nos últimos anos, este país de tamanho médio conseguiu desafiar expectativas tradicionais em diplomacia e conflitos regionais. Apesar de sua dimensão relativamente modesta, a Turquia tem enfrentado quase todas as grandes potências por meio de uma série de ações ousadas, e por vezes, paradoxais. Seja em suas negociações na Síria, em suas ações provocativas contra líderes europeus ou em suas alianças aparentemente contraditórias tanto com a Rússia quanto com o Ocidente, a Turquia tem consistentemente conseguido extrair vantagens mesmo enfrentando riscos consideráveis. Na Síria, por exemplo, a Turquia chegou a derrubar um avião russo. Este movimento sem precedentes, vindo de um país que também é membro da OTAN, causou ondas de choque nos círculos diplomáticos internacionais. No mesmo período, enquanto desafiava publicamente a posição de Moscou, a Turquia simultaneamente adquiriu o sistema de defesa antimísseis S-400 da Rússia, desconsiderando os alertas dos Estados Unidos. Essas ações geraram intensos debates sobre o comprometimento da Turquia com suas alianças e sua busca por interesses nacionais, acima de alinhamentos ideológicos rígidos. Ao mesmo tempo, o comportamento da Turquia em relação à Europa tem sido igualmente complexo. Os líderes turcos não hesitaram em criticar diretamente políticos europeus. Em um caso notável, o ex-chanceler alemão foi rotulado como adversário pela Turquia, com apelos para que cidadãos turcos de ascendência alemã não votassem nele uma interferência nos assuntos internos de outro país que inevitavelmente levou a tensões diplomáticas. Mais tarde, quando questões sobre o papel da OTAN na Suécia se tornaram controversas, a Turquia impôs novos obstáculos, dificultando que o lado europeu assumisse uma posição consistente. Apesar das teorias tradicionais de relações internacionais sugerirem que tal comportamento deveria resultar em isolamento ou até sanções coletivas, a realidade tem mostrado um panorama mais complexo. Enquanto a Turquia enfrenta críticas em múltiplos frontes, seus laços econômicos com a China têm se estreitado. Do ponto de vista dos Estados Unidos, muitos observadores apontam que o envolvimento da Turquia em projetos de infraestrutura e comércio em grande escala a posiciona como um elo estratégico no que é amplamente visto como a iniciativa do Cinturão e Rota da China direcionada à Europa. Paralelamente, a liderança turca tem mantido relações pessoais notavelmente calorosas com a Rússia. O presidente Erdogan, em particular, é um dos poucos líderes mundiais que desfrutam simultaneamente de relações pessoais tanto com Vladimir Putin quanto, mais recentemente, com líderes ucranianos. Enquanto isso, após uma ligação telefônica entre o ex-presidente dos Estados Unidos Trump e o presidente Erdogan, foram iniciados passos para amenizar as sanções americanas contra a Turquia. Mesmo diante de repressões severas contra protestos antigovernamentais, muitos governos europeus evitaram condenar abertamente o histórico da Turquia em direitos humanos, ou seu retrocesso democrático, destacando o paradoxo geopolítico em questão. Esse paradoxo levanta uma questão central: como a Turquia consegue manter uma política externa tão imprevisível? Seria apenas uma questão de oportunismo ou o resultado de uma estratégia cuidadosamente calculada? Um exame mais atento revela que as manobras diplomáticas complexas da Turquia estão fundamentadas em três dimensões fundamentais. Primeiro, a Turquia possui uma identidade política multifacetada. É um país de maioria muçulmana que sustenta tradições democráticas seculares, membro da OTAN, uma voz de liderança entre os países de língua turca e um sucessor moderno do legado otomano. Essa combinação única permite que a Turquia altere sua identidade conforme o contexto e a audiência. Segundo, a posição geográfica da Turquia lhe confere vantagens estratégicas distintas. Situada como uma ponte entre a Europa e a Ásia, e como guardiã do Mar Negro através do Estreito de Bósforo, sua localização é crítica tanto economicamente quanto militarmente. Por fim, a habilidade do presidente Erdogan em uma estratégia que pode ser chamada de diplomacia de dupla trilha e quad, a arte de equilibrar simultaneamente imperativos políticos domésticos com ambições internacionais permitiu-lhe aproveitar o sentimento nacionalista para apoiar iniciativas audaciosas de política externa.
No cerne dessa abordagem estratégica está uma redefinição gradual dos princípios fundadores da Turquia, particularmente a tradição kemalista. Nos últimos anos, a Turquia tem se distanciado cada vez mais de ser percebida como subordinada à ordem ocidental. Embora também tenha resistido a um pivô completo para a esfera oriental, a Turquia está trabalhando para se estabelecer como uma potência independente em um mundo multipolar. Um objetivo audacioso foi estabelecido até 2053, coincidindo com o 600º aniversário da conquista otomana de Constantinopla. A Turquia aspira a ter evoluído para uma potência mundial com influência significativa sobre as regras e a ordem internacionais. Cientistas políticos frequentemente descrevem essa ambição como neo-otomanismo. Em novembro de 2024, forças rebeldes apoiadas pela Turquia realizaram uma ofensiva rápida, capturando a cidade de Damasco em apenas 2 semanas e forçando as tropas russas a se retirarem completamente da Síria. A saída das forças russas marcou o fim da presença militar, de longa data, de Moscou no Oriente Médio, um evento que simbolizou o colapso de uma influência histórica que remontava à época soviética. A Turquia, por sua vez, consolidou-se como principal apoiador externo da oposição síria. Para aqueles que argumentam que o Oriente Médio estava fora da esfera de influência da Rússia, uma análise de regiões mais próximas das fronteiras russas oferece uma perspectiva diferente. A região de Nagorno-Karabakh, predominantemente habitada por armênios e amplamente reconhecida internacionalmente como pertencente ao Azerbaijão, tem sido um ponto de tensão desde a dissolução da União Soviética. Historicamente, a Rússia tem apoiado a Armênia, de maioria cristã, por meio da Organização do Tratado de Segurança Coletiva OTSC, enquanto a Turquia presta suporte ao Azerbaijão, de maioria turcomena. Essa cooperação foi formalizada em um acordo de defesa que, apesar do tamanho menor das forças militares do Azerbaijão em comparação às da Armênia, deu a Baku uma vantagem decisiva. Com a Rússia distraída por seu conflito na Ucrânia, o Azerbaijão aproveitou o momento em 2023. Impulsionado pelo apoio da Turquia, o Azerbaijão lançou uma campanha relâmpago para recuperar Nagorno-Karabakh. A Turquia forneceu suporte essencial, desde conselhos estratégicos até o envio de drones militares que já haviam demonstrado sua eficácia na Ucrânia. Durante essa ofensiva, os soldados russos na região não tomaram nenhuma ação significativa para defender a Armênia, gerando insatisfação profunda entre os líderes armênios. Como resultado, alguns oficiais armênios pediram a retirada das tropas russas e houve até mesmo apelos para que a Armênia deixasse a OTSC. Do ponto de vista da Turquia, ajudar o Azerbaijão não apenas rompeu um impasse de longa data no Cáucaso, mas também expandiu o alcance de Ankara no mundo turcomeno. Em uma declaração marcante, autoridades do Azerbaijão afirmaram que o exército turco era, de fato, uma extensão de suas próprias forças. Essa cooperação estabeleceu as bases para o que muitos comentaristas denominaram um corredor turcomeno, conectando o Azerbaijão a vários países da Ásia Central historicamente sob a influência da Rússia. Mesmo o relacionamento pessoal entre os presidentes Erdogan e Putin não obscurece a realidade estratégica de que a Turquia frequentemente age como um desafiador assertivo aos interesses russos. O fator-chave que permite à Turquia fazer isso sem sofrer represálias esmagadoras é o Estreito de Bósforo, que serve como a única saída marítima para os navios russos do Mar Negro ao Mediterrâneo. Historicamente, pelo menos 3 das 10 grandes guerras entre Rússia e Turquia giraram em torno do controle dessa passagem. Nos tempos modernos, ela continua sendo crucial para o comércio russo. Cerca de 15% da produção de petróleo da Rússia e uma grande parcela de suas exportações de grãos passam diariamente pelo estreito, com um valor total que ultrapassa $200 milhões. Militarmente, a Convenção de Montreux de 1936 permite que a Turquia restrinja o trânsito naval em tempos de conflito, garantindo-lhe uma vantagem estratégica substancial. Por exemplo, no início de um grande conflito, a Turquia pode bloquear o movimento de navios de guerra russos adicionais para o Mar Negro,
obrigando-os a permanecer no Mediterrâneo por períodos prolongados. Graças à sua posição como membro da OTAN e ao domínio sobre o Bósforo, a Turquia se sente segura o suficiente para desafiar a Rússia repetidamente deseja na Síria, no Azerbaijão ou na Ucrânia enquanto evita uma resposta militar em grande escala por parte de Moscou. Para a Rússia, manter uma relação funcional com a Turquia frequentemente parece ser a única escolha pragmática. As autoridades europeias frequentemente apontam as falhas da Turquia em termos de democracia, direitos humanos, disputas territoriais não resolvidas e reformas econômicas. Durante anos, a Turquia teve pouca influência e foi obrigada a tolerar as críticas europeias. No entanto, essa dinâmica mudou drasticamente quando a Turquia adquiriu uma poderosa moeda de troca aos refugiados que fugiam de guerras no Oriente Médio. Em 2015, líderes europeus, especialmente o então chanceler alemão, buscaram a ajuda da Turquia para controlar o fluxo de milhões de refugiados sírios rumo à Europa. A Turquia concordou em conter esses migrantes em troca de assistência financeira. 3 bilhões de euros foi o valor amplamente divulgado e compromissos para acelerar a liberalização de vistos e as negociações de adesão à União Europeia. A partir desse momento, a crise dos refugiados tornou-se um elemento central nas relações da Turquia com a Europa. Quando Ankara sentiu que a União Europeia não estava cumprindo suas promessas, abriu temporariamente suas fronteiras em 2020, permitindo que dezenas de milhares de refugiados cruzassem para a Grécia em um único dia. Esse movimento levou a uma situação de emergência nas fronteiras europeias e forçou os oficiais da União Europeia a revisitar a Turquia para negociações urgentes. Apesar das críticas esporádicas ao registro da Turquia em termos de democracia e direitos humanos, a maioria dos líderes europeus evitou impor medidas severas, receoso de prejudicar o já frágil acordo sobre refugiados. A importância geográfica da Turquia também reforça sua posição nas relações com a Europa. Controlando o único acesso marítimo do Mar Negro ao Mediterrâneo, Ankara possui poder sobre corredores energéticos e rotas de transporte significativas. Embora a União Europeia tenha usado a promessa de adesão como seu principal incentivo no passado, disputas prolongadas e a nova confiança da Turquia tornaram esse mecanismo muito menos eficaz. Embora algumas vozes europeias destaquem questões como o declínio democrático, tensões com a Grécia e preocupações econômicas e estruturais dentro da Turquia, essas críticas têm tido um impacto reduzido. Interesses econômicos, de segurança e relacionados aos refugiados pressionam a Europa a manter uma parceria funcional, embora desconfortável, com Ankara. No centro da estratégia em evolução da Turquia está a redefinição de sua identidade nacional. A visão Kemalistaki enfatizava uma orientação estritamente ocidental tem gradualmente cedido espaço a uma abordagem mais flexível que equilibra múltiplas afiliações. Essa mudança é comumente chamada de neo-otomanismo, refletindo uma reafirmação do legado histórico da Turquia como uma potência regional proeminente. O objetivo de alcançar uma influência global significativa até 2053 não é apenas uma ambição vazia, ele orienta a prática de política externa do país. A Turquia pode se apresentar como um aliado democrático e secular para as nações ocidentais, apelar para laços compartilhados entre povos turcos na Ásia Central e no Cáucaso, e destacar a herança islâmica ao interagir com países de maioria muçulmana, tudo enquanto utiliza essa imagem multifacetada para ganhos estratégicos. As táticas de dupla abordagem do presidente Erdogan se encaixam perfeitamente nessa identidade fluida. Cada movimento internacional bem-sucedido deseja em acordos de armamento, alinhamentos estratégicos ou ações militares diretas fortalece a posição doméstica de Erdogan. Em troca, sua posição fortalecida em casa lhe concede liberdade para realizar iniciativas mais assertivas no exterior. Esse ciclo tem promovido uma postura independente para a Turquia, que já não se alinha estritamente nem com Washington nem com Moscou, e também não depende completamente da integração europeia. Os observadores acompanharão de perto para ver se Ankara conseguirá cumprir sua ambição de se tornar um ator global,
até 2053 e como essa meta influenciará suas relações com as potências dominantes. Em última análise, o caminho da Turquia exemplifica a capacidade de uma nação de transcender suas limitações anteriores. O país consegue se envolver em um conflito com a Rússia enquanto coopera com os Estados Unidos em outro, ou negociar com a Europa em um tema enquanto desafia-a em outro. Seja utilizando drones em zonas de conflito, negociando rotas energéticas ou gerenciando grandes populações de refugiados, a Turquia demonstra consistentemente sua disposição de aproveitar todas as vantagens possíveis. Esse curso inevitavelmente levanta questões sobre estabilidade. Ainda assim, a disposição da Turquia em operar além dos alinhamentos tradicionais reflete um entendimento refinado do ambiente multipolar emergente. Em uma era em que alianças mutáveis e esferas de influência sobrepostas são a norma, a capacidade de Ankara de explorar seus ativos desde o controle de passagens marítimas estratégicas até a navegação em divisões ideológicas pode muito bem servir como modelo para outras potências de médio porte, com ambições grandiosas. Até o momento, o futuro da Turquia parece vinculado a essa estratégia delicada, mas determinada. O resultado permanece incerto, mas a história recente do país oferece pistas sobre sua identidade em evolução e suas metas. Um exame mais profundo de suas manobras revela um país determinado a ser nem completamente ocidental, nem oriental, nem totalmente alinhado, nem completamente alienado das potências globais. Em vez disso, a Turquia busca traçar um curso distinto, reforçando sua estrutura política doméstica enquanto redefine seu papel no mundo. Esses desenvolvimentos destacam uma transformação mais ampla no sistema internacional. O poder não está mais concentrado em poucos centros tradicionais, mas cada vez mais disperso entre estados capazes de alavancar particularidades históricas, culturais ou geográficas. Nesse cenário, a Turquia ocupa um espaço crítico, desafiando suposições sobre como potências emergentes podem se posicionar em meio a influências concorrentes. Resta saber se a busca da Turquia por uma visão neo-otomana pode ser reconciliada com as complexidades da governança global moderna. O equilíbrio pode se tornar mais difícil conforme pressões externas aumentam ou conforme a política interna muda. Mesmo assim, a habilidade com que os líderes turcos têm navegado essas tensões até agora indica que a influência do país provavelmente continuará a se expandir. A história da política externa recente da Turquia é uma de paradoxos e complexidade. Uma nação antes vista principalmente através da lente de suas alianças ocidentais conseguiu, por meio de uma fusão de gravidade histórica e manobras estratégicas, posicionar-se para moldar resultados regionais e, possivelmente, globais. Suas intervenções na Síria, sua abordagem dupla à Rússia e aos Estados Unidos, e o uso estratégico dos movimentos de refugiados e negociações com a Europa refletem movimentos calculados para redefinir o lugar da Turquia no mundo. Por trás dessas mudanças está uma identidade nacional em evolução que vê a Turquia não como um apêndice de qualquer estrutura de poder externa, mas como uma força autossuficiente que incorpora tanto seu patrimônio otomano quanto suas ambições modernas. À medida que essa evolução se desenrola, ela ilumina princípios mais amplos das relações internacionais em uma era definida por alinhamentos fluidos. Capacidade militar, influência econômica e apelo ideológico se entrelaçam, sem que nenhum fator isolado garanta sucesso. O caminho da Turquia demonstra a eficácia de adaptar-se a múltiplos públicos, empregando poder estatal robusto e mantendo uma postura flexível o suficiente para obter vantagens, mas firme o suficiente para proteger os interesses nacionais fundamentais. Os observadores continuarão debatendo se as aspirações neo-otomanas da Turquia podem ser plenamente realizadas até 2053, como sua relação com potências como Rússia e Estados Unidos evoluirá e se o processo de adesão à União Europeia terá alguma relevância futura. Por ora, o melhor indicador é o histórico da Turquia cada vez que surge um desafioso conflito na Síria, disputas dentro da OTAN, competição energética ou crises migratórias, a Turquia responde de forma a expandir sua autonomia e significância. Por meio de todas essas manobras,
A Turquia desafia suposições de longa data sobre alianças, ideologia e hierarquias regionais. À medida que o mundo caminha em direção a um arranjo mais multipolar, a trajetória da Turquia destaca a importância da adaptabilidade, da ressonância cultural e do controle de recursos estratégicos. As linhas entre amigo e adversário, aliado e concorrente, continuam a se confundir, e a Turquia tem demonstrado habilidade em navegar essa ambiguidade em seu favor. No clima atual, onde alianças tradicionais podem mudar de um dia para o outro e novas coalizões surgem por necessidade em vez de ideais compartilhados, a abordagem abrangente da Turquia se destaca. Ao mesclar sua identidade histórica com as exigências da governança moderna, Ankara traçou um caminho que a mantém central nas discussões diplomáticas, militares e econômicas em várias regiões. Seu exemplo serve tanto como um alerta quanto como um guia. Outros países, especialmente aqueles com fortes legados históricos e localizações estratégicas, podem tirar lições da disposição da Turquia de desafiar estruturas de poder enraizada e de seu engajamento simultâneo com parceiros díspares. Se esse modelo promoverá a estabilidade de longo prazo ou gerará mais competição, ainda é uma questão aberta. No entanto, a ascensão da Turquia como uma influenciadora nos assuntos internacionais parece destinada a continuar. O resultado final dependerá de inúmeras variáveis dinâmicas políticas internas, cálculos estratégicos das grandes potências e crises globais imprevistas. Ainda assim, o histórico da Turquia sugere que ela permanecerá um ator fundamental. Já demonstrou considerável resiliência, capitalizando cada oportunidade para fortalecer sua posição regional e internacional. Ao interligar habilmente o nacionalismo doméstico com a diplomacia externa, continua a expandir os limites do que uma potência de médio porte pode alcançar no cenário mundial. Em conclusão, a jornada estratégica da Turquia exemplifica como uma nação pode simultaneamente alavancar história, geografia e diplomacia para redefinir seu papel global. A interação entre identidade, alianças e gestão de recursos ilumina uma mudança mais ampla nas relações internacionais, onde a influência é distribuída entre estados capazes de combinar força econômica, ressonância cultural e posicionamento estratégico. Os resultados das políticas em evolução da Turquia terão ramificações significativas não apenas para seus vizinhos imediatos, mas também para a comunidade internacional como um todo. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no nosso canal.